יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושתך. Essa parte inicial do Tânia é muito bacana, porque estava falando aqui até inicialmente, antes de começar o shiur, antes de começar a aula com o Rodrigo, né, com o pessoal, que é bem importante porque os capítulos iniciais do Tânia, ele te dá uma base para você entender e ler qualquer livro de judaísmo, né? Porque o que a gente trata aqui nos primeiros capítulos é algo fundamental, é como se fosse as bases, né, para a gente poder entender alguns assuntos, alguns ensinamentos mais complexos, tá? Até mesmo dentro do Tânia. Então, vamos lá com o capítulo 3, tá bom? No capítulo 3, vamos para cá rapidinho. Para aqui. Tá. Então, no capítulo 3, opa, chegou o pessoal aí, chegou Joelma. Shalom, Joelma, bem-vinda. Vamos começar então agora o capítulo 3, tá? No capítulo 3, então, o Alter Rebbe vai falar sobre as Sefirotes, tá? Então, essa aula é muito importante para a gente entender um pouquinho sobre as Sefirotes e as próximas aulas também. Se eu não me engano, no capítulo 4, a gente vai tratar das roupagens da alma, tá? Que são algo mais externos. Mas quanto às Sefirotes, vamos então iniciar agora no capítulo 3. Então, o Alter Rebbe começa falando então, que as Sefirotes, elas são formas de cada nível da alma. E quais são os níveis da alma que a gente tem? A gente tem o nível de Nefesh, Rua e Neshama. Então, os níveis da alma consistem nas 10 Sefirotes, tá? Então, as 10 Sefirotes, elas são aspectos internos da alma e é uma forma de como a alma se manifesta. Então, a gente vai ver hoje que as Sefirotes, elas são algumas características, tá? E ela é uma característica interna da alma, mas é importante, até mesmo os sábios, o Zohar deixa isso muito bem claro, e o Tânia endossa, né, a opinião do Zohar, que as Sefirotes são manifestações internas da alma. É como se fosse uma característica da alma, entendeu? Hashem criou cada alma de um jeito. Assim como cada pessoa é de um jeito, né, as nossas almas têm características próprias, internas, tá? Mas o Zohar e os sábios endossam o seguinte, que as características não quer dizer que as Sefirotes são as Sefirotes. Se você pegar as 10 Sefirotes, você está falando que é a alma. Não. A alma, ela é indefinida e incorpórea, tá? A nossa alma é algo extremamente complexo, tá? A gente não pode falar que as nossas almas são resumidas em 10 Sefirotes e nas roupagens, que a gente vai ver na próxima aula. Não. As almas são indefiníveis, tá? Por definição, a alma também é indefinível, porque a alma é algo extremamente complexo. Não é à toa que a gente vai ver mais para frente que cada pessoa tem um nível específico, cada alma vai trabalhar, vai desenvolver um nível específico das Sefirotes, que a gente vai ver nas aulas, que são as 10 Sefirotes, tá? Mas isso é uma característica da alma, não quer dizer que isso a gente pode definir a alma só nas 10 Sefirotes, porque as almas são algo extremamente complexo, tá? Bom, e daí o Alter Rebbe continua. Então, falando das Sefirotes, que é essa característica interna da alma, ele fala que as Sefirotes são divididas em duas categorias, tá? Então a gente tem a primeira categoria, que são as 3 primeiras Sefirotes, que é a Sefirot de Hokmah, Binah e Da'at, tá? Essas Sefirotes a gente pode chamar Hokmah de sabedoria, Binah de entendimento e Da'at de conhecimento, tá? Então essas 3 primeiras Sefirotes são chamadas das 3 mães, tá? Elas são chamadas de 3 mães por quê?
Porque essas 3 sefirotes vão influenciar as sefirotes que nós veremos, que é esse segundo grupo, tá? Então, as 3 sefirotes, sabedoria, entendimento e conhecimento, são sefirotes relacionadas ao intelecto, tá? Elas estão relacionadas com o intelectual, com a parte intelectual da alma, com a parte que a alma consegue captar de sabedoria, de entendimento ou de conhecimento, tá? Essas 3 sefirotes, o Alter Rebbe vai explicar, pelo menos eu acho, e espero passar para vocês de uma forma bem clara, tá? O outro grupo que a gente tem de sefirotes já não são intelectuais, elas são chamadas de as 7 duplas, tá? Essas sefirotes são as sefirotes emocionais, tá? Porque todas as sefirotes que estão abaixo das intelectuais são sefirotes ligadas aos sentimentos, tá? E daí o Alter Rebbe fala alguma coisa sobre essas sefirotes emocionais, tá? E por que elas estão abaixo, então, da... Por que a gente fala aqui, então, que as sefirotes, a gente tem as sefirotes emocionais, que são as 3 mães que estão acima, tá? E logo abaixo a gente tem as 7 intelectuais. A gente tem essa ordem de cima para baixo, porque de acordo com o judaísmo, com Tânia, não é? Os sentimentos, eles têm raiz no conhecimento, eles têm raiz na parte intelectual, tá? E não só isso. A parte intelectual está acima justamente para mostrar que a razão ela deve estar acima dos conhecimentos. Desculpa, a razão deve estar acima das emoções, tá? Por isso que as 3 sefirotes intelectuais estão acima das emocionais. E não é à toa que as 3 sefirotes emocionais, intelectuais, são chamadas de as 3 mães, tá? Como o Alter Rebbe fala, porque as sefirotes intelectuais, elas são justamente uma semente de todos os sentimentos, tá? Então, antes de chegar ao sentimento, a gente tem a razão, ou deveria ser assim, tá? E daí, assim. E daí, quais são essas... sim. E deixa eu ver aqui, que eu me perdi. Sim. E essas sefirotes, elas também são chamadas de midot, tá? Então, às vezes a gente vai falar aqui no Tânia, as midot, quando a gente fala as midot, a gente está falando das sefirotes emocionais, tá bom? Midot são todas as 7 sefirotes emocionais. Deixa eu ver aqui. Sim. Mais à frente, o Alter Rebbe, então, vai falar sobre essas outras sefirotes emocionais, tá? Bom, depois de dar esse geral, então, sobre as sefirotes, então, o Alter Rebbe, então, já explicou para a gente que existem 10 sefirotes, tá? A gente tem 3 intelectuais, 7 emocionais, tá? Agora, nessa segunda parte, o Alter Rebbe, então, vai aprofundar principalmente as sefirotes intelectuais, tá? E quanto às sefirotes emocionais, a gente vai ver mais a fundo as 2 principais sefirotes. Bom, e o Alter Rebbe, então, começa falando sobre Hokmah, que é a sabedoria. Então, o Alter Rebbe fala o seguinte: quando você pensa algo, por exemplo, imagina que você teve uma ideia. Quando você tem uma ideia, muitas vezes, Hokmah, que é a sabedoria, ela é dita como se fosse um relâmpago, tá? Porque o relâmpago é um flash. Então vem um relâmpago e some rapidamente. O Alter Rebbe fala que a sabedoria ela é como se fosse um relâmpago, tá? Porque a sabedoria ela é um flash. Então, por exemplo, quando vocês com certeza já notaram isso, às vezes vocês estavam, sei lá, pensando alguma coisa, do nada, pum, veio uma ideia. Esse sentimento, quando você tem uma ideia e essa ideia instantânea na hora, é justamente a sabedoria. É a alma exercitando essa função
mais interna, mais intrínseca da alma, que é justamente a sabedoria. Ou seja, então o Walter Heber explica aqui pra gente que a sabedoria ela é um flash, tá? Ela é como se fosse um ponto. O Walter Heber fala que a sabedoria é como se fosse um ponto obscuro, tá? Por que um ponto obscuro? Porque a sabedoria, muitas vezes, a gente também, com certeza vocês já passaram por isso, vocês entendem algo, mas vocês não sabem explicar esse algo. Sabe quando você sabe alguma coisa, mas você não sabe explicar essa coisa? Essa é a sabedoria. A sabedoria, você sabe, entendeu? Você entende aquilo ali, mas você não sabe ainda explicar aquilo ali. Então, muitas vezes também a sabedoria é chamada de um ponto obscuro. Por quê? Por que ponto obscuro? Porque você não sabe explicar aquilo ali. Você sabe aquilo ali, mas você não sabe explicar aquilo ali. Então, esse ponto precisa ser expandido, tá? Então, esse lampejo intuitivo, ele precisa ser expandido. E o que define isso, o que vai definir esse ponto é justamente a Sefirot que a gente tem, que a gente chama de Binah, tá? Que é logo a Sefirah, logo abaixo de Hokmah, tá? Então a gente tem sabedoria e a gente tem o entendimento. O entendimento, ele vai surgir, primeiro vai surgir a sabedoria, que é esse ponto obscuro, e depois esse pensamento, como o Walter Heber fala, começa a se cristalizar. Então ele começa a ganhar largura, porque aquele ponto pequeno, aquele flash, aquele ponto obscuro, como o Walter Heber fala, ele começa a crescer, tá? Ele começa a ser revelado. E o que vai fazer isso? O que vai fazer isso é justamente a sefirá de entendimento, que é Binah. Então Binah, ela vai pegar a sabedoria, tá? E vai expandir aquela sabedoria. Ela vai tornar aquilo entendível. Então, a partir do momento que primeiro você sabe aquela coisa, e depois você consegue explicar aquela coisa. Quando você consegue explicar aquela coisa, você está utilizando a sefirá do entendimento, tá? O entendimento é você pegar aquele ponto e abrir as ramificações e explicações daquele ponto. Muitas vezes você não vai conseguir explicar aquele ponto por completo, mas só em você conseguir ramificar aquele ponto em algumas explicações, você já está exercendo, então, a Sefirot de entendimento, tá? Muitas vezes, o Tânia também fala isso, os sábios da Torá falam que Hokmah é como se fosse o comprimento de um conhecimento. Então, imagina que você tem um conhecimento e você tem níveis que as pessoas têm. Então vamos supor que a gente tem uma pessoa que está com nível espiritual, intelectual lá em cima, e as pessoas que estão com nível espiritual e intelectual lá embaixo. Então, quanto mais sabedoria você tem, mais você consegue descer, ok? Quanto mais sabedoria você tem, mais você consegue explicar tanto para o cara que está lá em cima e tem um conhecimento muito grande, quanto para o cara que está lá embaixo e tem um conhecimento raso, ok? Então, falando da parte intelectual, Hokmah é muitas vezes visto como um conhecimento de comprimento, tá? Então, se você tem bastante sabedoria, você consegue acessar tanto quem está lá em cima quanto quem está lá embaixo. E Binah, ele é muitas vezes descrito como se fosse a largura do conhecimento. Às vezes você pode conseguir explicar para quem está lá em cima, quem está para lá embaixo, e para quem está embaixo, porém, o teu conhecimento não tem muita largura, é um conhecimento estreito, por mais que você consiga explicar para as duas pessoas, para ambos tipos de pessoas. Mas quando você tem Binah, quando você tem o entendimento, o que acontece com a área desse conhecimento? Ele começa a expandir. Então, por isso que Binah, justamente os sábios falam que é a expansão desse ponto obscuro. É como se você tivesse só sabedoria, bastante sabedoria, mas não tiver entendimento, é como se tivesse uma coluna bem fininha, tá? Que vai desde o ponto mais alto até o ponto mais baixo. Mas quando você tem sabedoria, quando você tem entendimento, o que acontece com aquela coluna? Aquela coluna aumenta a sua área, ok?
a área do efeito da explicação daquele conceito ou daquela teoria, ela se expande muito mais. Por quê? Porque você tem sabedoria e você tem entendimento. Então, são conhecimentos que se complementam entre si, tá? O Tânia até cita, no caso, o rei Salomão. O rei Salomão sabia de mais de, segundo os sábios, né, ele sabia de mais de 3.000 parábolas para poder explicar um único assunto. Então, ele conseguia. Falavam que o rei Salomão, quando era para tratar de um assunto bem complexo, ele usava uma parábola, às vezes, para explicar a própria parábola. Ele contava duas histórias, uma para poder explicar a outra, para poder explicar uma teoria. E tudo isso era muito entendível. Por quê? Porque ele conseguia pegar tantas pessoas que estavam no nível alto, tanto que as que estavam no nível baixo, e ele tinha muito entendimento. Então, o conhecimento dele era um conhecimento expansivo, era um conhecimento que conseguia englobar muitas e muitas pessoas, porque ele tinha bastante sabedoria e tinha bastante entendimento. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Sim. Bom, era isso mesmo. E daí ficou faltando, que a gente vai falar um pouquinho agora, um pouquinho no final do capítulo, sobre Da'at, tá? A gente viu então que as sefirotes intelectuais é Hokmah, que é justamente a parte da sabedoria, tá? Que é esse flash. Vimos Binah, que é quando você consegue explicar e ramificar esse conhecimento, você incorpora esse conhecimento de uma forma que ele fique mais acessível, tanto para quem está para mais acessível para mais pessoas, tanto níveis altos ou níveis baixos. E daí ficou faltando para a gente Da'at, tá? Da'at muitas vezes é explicado como um pensamento com firmeza e inteligência, ok? E Da'at, ele vai ganhar verdadeiros sentimentos, tá? Então, Da'at é como se fosse um aprofundamento de Binah. Quando a gente olha os esquemas das Sefirot, inclusive, não estou com o meu computador aqui, mas quando a gente começar as explicações, eu vou pegar o meu computador para mostrar uma foto das Sefirot. Acho que no livro do Tânia tem também. Vou pegar para vocês verem a foto das Sefirot. Quando a gente vê Da'at, Hokmah e Binah estão juntos, Da'at está embaixo. E Da'at, ele é a ponte. O Tânia até explica isso mais no final, mas eu vou trazer logo para a explicação aqui para vocês. Da'at, ele é como se fosse uma ponte entre o conhecimento e o sentimento, tá? Porque ele está entre os sentimentos, ele está entre as 7 midotes, as 7 sefirotes emocionais, e ele está entre as sefirotes intelectuais. Ele que faz essa ligação, ele que faz essa ponte. Então, muitas vezes ela é explicada como a produção dos verdadeiros sentimentos. Então, os sentimentos puros, os sentimentos verdadeiros, eles são filtrados por Da'at, tá? Então, Da'at, quando você olha o esquema das sefirotes, quando o Da'at desce, ele vai pegar duas sefirotes emocionais, que é Hesed e Gevurah, que são traduzidos como benevolência, ok? E Gevurah é traduzido como severidade, tá? E essas duas sefirotes emocionais estão ligadas diretamente com Da'at, tá? E Da'at vem da palavra conhecer, tá? De conhecimento. E, por exemplo, quando a gente lê lá em Gênesis, né? E Adão conheceu Eva, conheceu Rava, né? Conhecer é Da'at, tá? Então, conhecer, por exemplo, e o Adão conheceu Eva. Conhecer, ele já traz um aspecto de vivência da teoria. Quando você tem Hokmah, quando você tem Binah, eles ainda estão no mundo das ideias, estão no mundo da teoria. O que vai transformar a tua teoria em algo vivo, em algo prático, e é isso que a Torá cobra, e não só em algo vivo e algo prático, algo vivo e algo prático com sentimentos verdadeiros. É Da'at, tá?
Da'at é extremamente importante, que o Da'at vai transformar, porque muitas vezes nós sabemos, né, que tem pessoas que às vezes pregam uma coisa, falam uma coisa, mas na prática fazem outra. Por quê? Tem o conhecimento, tem o entendimento, mas falta Da'at. Da'at é o que vai separar o blá 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 da prática, da realidade. Okay? Muitas vezes a pessoa tem conhecimento, tem entendimento daquilo ali, tem o entendimento daquilo ali, sabe aquilo ali, mas ele não põe em prática. Ele não põe sentimento no intelecto dele. Então, acaba que aquilo ali se torna, de certa forma, sem Da'at, se torna inútil o conhecimento que você tem. E você não aplica aquilo ali, você não traz luz para o mundo. E Da'at é justamente que faz essa ponte entre conhecimento e sentimento, que é, e a gente vai ver isso no capítulo 4, que é essencial para as ações. Okay? A gente só vai ter boas ações a partir do momento que a gente tiver bons pensamentos e esses bons pensamentos estiverem ligados a bons sentimentos. Só assim, tá? Então, Da'at é justamente quando você interioriza aquela ideia de forma que aquela ideia impacta nas suas ações, tá? Então, Da'at é a prática, é o pensamento e o sentimento, o pensamento levando o sentimento à prática, ok? É essa ponte entre essas duas partes distintas, que é a emoção e a razão, né? A emoção e a razão são bem conflituosas, e quem faz essa ponte aí para criar uma harmonia entre os dois é Da'at, tá? Bom, indo para parte 2, então, para a segunda parte do nosso capítulo. Então, após falar sobre as Sefirot intelectuais, as três, o Alter Rebbe, então, aprofunda mais no assunto, né? Ele fala o seguinte: então, quando a gente investe a nossa alma racionalmente no nosso intelecto, vai ser possível, porque a gente viu aí que a gente tem uma escadinha aí, a gente tem Hokmah, tem Binah, tem Da'at. Quando você conhece de uma forma completa, quando você entende, sabe? Quando você consegue enraizar aquilo ali dentro de você, o Alter Rebbe fala que quando você faz isso, quando você consegue utilizar essas três sefirotes intelectuais, você desperta, então, dentro de você, uma sefirot emocional extremamente importante, que é Gevurah, que é a severidade. E a severidade, ela começa a ser desenvolvida quando a gente começa a entender, e a gente vai estudar isso muito bem no Tânia, tá? Como o Criador preenche todos os mundos. Como a gente sabe, Hashem é infinito, então Hashem está em todo lugar, tá? Mas a gente sabe disso, mas quando você começa a entender isso, começa a estudar isso, começa a enraizar isso na vida, e você começa a ver o quanto isso é grande, entender na realidade o que é o Criador em toda parte, em todos os mundos, inclusive dentro de você, aí você começa então a despertar dentro de você. Deixa eu ver aqui só se eu esqueci uma parte aqui. Ah, sim, não só isso. E como o Walter Hebe fala, né? Quando a gente começa a ver que o Criador está em todas as coisas, e quando a gente consegue entender e enraizar dentro da gente que o mundo inteiro, tudo, nós, tudo que a gente conhece, tudo que a gente pode imaginar perante o Criador é nulo, cara, depois de você conseguir entender, enraizar tudo isso dentro de você, o Walter Hebe fala que você vai começar a despertar dentro de você a Sefirá de Gevurah, tá? Gevurah muitas vezes está ligado com o temor, a majestade, tá? Temor não é medo, tá? Mas temor é você ter noção de o quão o Criador é infinito, o quanto a grandeza dele é infinita e o quanto nós somos pequenos diante dele. Então, quando a gente consegue entender isso, não tem como você não sentir um sentimento de reverência, de majestade pelo Criador, entendeu? É isso que o Gevurah quer despertar dentro da gente, tá?
Então, é impossível quando você consegue enraizar esses conceitos, você não sentir isso dentro de você, sabe? O quanto seus problemas são pequenos, o quanto uma briga, sabe? Esses sentimentos negativos são tão pequenos perante o Criador, sabe? Tudo é tão insignificante. Por quê? Por que isso? Por que não só trazer a luz ao mundo, sabe? Quando você começa a ter noção disso, aí sim você vai estar despertando Givurá dentro de você. E o Alter Heber fala que Givurá é muito importante para despertar a humildade dentro da gente. E quando a gente começa a ter noção dessas coisas, a gente começa a ver que o quão é lógico a gente ser humilde, ok? É lógico ser humilde, nós temos que ser humildes, ok? E aí o Walter Heber fala, então, junto com esse temor, aí sim a gente tem um ambiente perfeito para a gente conseguir expressar Gevurah. E quando a gente começa a expressar Gevurah, aí sim a gente vai ter também um ambiente perfeito para contemplação do Criador. E a contemplação do Criador chega em Hesed, que é o amor. Então a Gevurah, entender Gevurah, viver Tedaat, né, com Gevurah, é o que vai nos despertar para ter um amor pelo Criador, tá? E aqui o Alter Heber traz várias definições de amor que a gente consegue encontrar na Torá, no Tanar, tá? Vários nomes diferentes e a gente vai aprender o que quer dizer cada nível de amor desse, tá? O amor como chamas abrasadoras, o Hesed também, né? A gente acaba gerando um sentimento de cuidado, de amor, de ser cuidado, né? Pelo Criador, é como se o Criador estivesse nos cuidando, nos abraçando. Muitas vezes é também chamado como nível de chamas abrasadoras, paixão e desejo, sede pelo Criador. Ou então muitas vezes a gente consegue ver também na Torá, né, que é como se a alma tivesse uma saudade, né? Porque Gevurah Hesed, o Alter Rebbe até fala isso, que a alma ela se sente ansiosa para encontrar o Criador. Quando a alma começa a ter uma conexão pelo Criador, ela desperta essa Sefirah, que é chamado de Hesed, tá? Que é amor. Ela começa a sentir uma vontade incontrolável de se ligar pelo Criador, porque é muito bom estar próximo do Criador. Você ama ele, você quer estar perto dele. É que nem uma pessoa que a gente ama, por exemplo. Tem uma esposa, tem a mãe, tem um irmão. Qual é a vontade? De ficar perto deles. Por quê? Porque você ama eles. Só que o pelo Criador é um negócio muito mais poderoso. É muito mais poderoso. Tá? Então a alma fica doida para poder se conectar com o Criador. Tá? Ou então, né, não sei se eu falei isso também, aqui um outro termo que o Tânia pega, né, é que minha alma tem sede de ti. Okay? Ou seja, a alma tem necessidade, tem sede, ela quer se ligar ao Criador de qualquer jeito, a alma quer estar próxima dele. Então tudo isso está ligado a amor, a Hesed. Só que às vezes, como o Alter Rebbe mesmo fala, esse amor pode ser tão intenso, mas tão intenso, e a gente vê exemplos como esse no Talmud. O Talmud explica alguns casos como esse. Existem alguns casos de alguns rabinos também que tentaram acessar, né, através de meditação, alguns níveis e acabaram se conectando, sabe? Desenvolvendo um amor tão grande pelo Criador durante a meditação que a alma acabou abandonando o corpo. Eles acabaram, aqui no mundo de Asiá, né, acabaram falecendo. Por quê? Porque a alma abandonou o corpo. A alma não quer mais ficar aqui. De tão prazeroso que é estar com o Criador, a alma sai do corpo. Mas não é o correto, tá? Por quê? O que vai te segurar, o que vem para temperar Hesed é Givurah, tá? É como se fosse o lado direito e o lado esquerdo, tá? Hesed, ele tá do lado direito das Sefirot e Givurah tá do lado esquerdo. Então, uma tem que temperar a outra. Então, como o Walter Heber fala, o que
não vai deixar a alma fugir do corpo, por mais que a pessoa possa ter um nível espiritual muito alto, pode ser um tzadik completo, pode ter certeza que o tzadik completo, pela conexão que ele tem pelo Criador, a alma tá doida para sair do corpo, mas ela não sai por quê? Porque você tem a responsabilidade, você tem Gevurah. Gevurah é o que segura. Por quê? Você tem uma missão aqui dentro. Todo mundo tem uma missão no mundo de SA. A gente está aqui e cada um tem uma missão que só você pode realizar. Então, por isso que é extremamente importante a alma estar aqui. A alma está aqui para se retificar e realizar sua missão aqui no mundo de SA. E só ela pode resolver, só ela tem esse assunto para poder resolver aqui. Cada alma tem o seu assunto para poder resolver. Cada alma tem um trabalho para fazer. E Gevurah vem justamente para nos lembrar disso. Tá? Independente do nível espiritual que a pessoa tenha, ela tem uma missão. Tá? Tem uma missão para realizar aqui na Terra. Então, por isso que a alma não pode abandonar o seu corpo. Deixa eu ver aqui. Tem algumas coisas aqui. Uns comentários que eu coloquei novos. Deixa eu ver. Sim. Então, como o Tânia fala, né? Então, se a gente se ligasse só às emoções, só pelo amor, pelo Criador, o que iria acontecer? Iria acontecer que a nossa alma ia ser levada para o mundo espiritual automaticamente. A gente ia nascer e ia morrer. Ou então, quando tivesse noção do Criador, a gente ia morrer na hora. O que nos prende é justamente Gevurah, tá? É justamente o cérebro, porque a gente tem as emoções, tá? O Walter Herbert até dá uma explicação adicional, que ele fala que as emoções são como se fosse fogo, né? A gente sabe que as emoções são algo bem poderoso, bem forte, mas as emoções são comparadas como o elemento fogo, né? Porque são bem vivas, né? Bem intensas, né? E daí você tem o cérebro, que é justamente o cérebro, o coração é interpretado como fogo e o cérebro é interpretado como água. Daí vem a sua razão. A sua razão vem para temperar suas emoções, tá? Não pode ter muito fogo, também não pode ter muita água. Então tem que procurar, cada um tem que procurar ser morno do seu jeito, tá? Para quê? Para você poder equilibrar justamente as emoções e a razão. A razão nos lembra do que nós viemos fazer aqui, ok? Ela nos lembra do nosso dever. Então, isso vem através das emoções, da razão, ok? Então, o Walter Hebb dá então essa explicação da gente entre esse tempero de razão e emoção, tá? Essa daqui eu já falei. Sim. E quanto às sefirotes emocionais, o Walter Hebb então finaliza aqui esse capítulo 3 do Tânia, é o seguinte: quanto às sefirotes emocionais, todas elas, tá, são derivadas de Hesed e Gevurah. Então, ao total, nós temos 7 sefirotes emocionais, tá? Mas todas elas derivam, até mesmo quando a gente vê as sefirotes emocionais, todas as outras que estão logo abaixo, tá? Elas são derivadas, né? Então, por Hesed e por Gevurah, tá? As outras sefirotes, só por o Tânia não chega, pelo menos não nessa parte, a especificar mais elas, tá? Então, só por conhecimento mesmo, né? As outras sefirotes seriam as 7, né? Então, são Hesed, que a gente já viu, que é amor. Gevurah é severidade. A gente tem Tiferet, que está logo abaixo de Hesed e Gevurah. É como se fosse a harmonia, tá? É como se fosse o equilíbrio, então, entre Hesed e Gevurah. Depois a gente tem Netzar, que pode ser traduzido como domínio, Hod, como submissão, e Esod como fundamento, e Malhut, que é traduzido como reino, realeza, tá? Dentro dessas sefirotes emocionais. Então, dessa forma, deixa eu ver se faltou alguma coisa.
Ah, sim. E o Walter Heber, então, finaliza só o capítulozinho, só para trazer. Ele gosta de focar que a arte é bem importante, tá? Então, ele finaliza o capítulo falando que da arte deve ser aplicada a sabedoria e o entendimento e trazer reais sentimentos. E ele reforça isso. Da arte, ele vai trazer, então, aplicar essa sabedoria, esse entendimento, trazer reais sentimentos. Por que reais sentimentos? Porque quando você tem da arte, você consegue ter sentimentos sem ilusões e distorções, tá? Muitas vezes a gente distorce ou se ilude com alguns sentimentos. O que vai tirar essa neblina é da arte. Mas para isso, a gente precisa começar com a razão para depois chegar na emoção, tá? E daí, o Walter Heber finaliza falando então que da arte é a ponte entre o sentimento, entre o intelecto e o sentimento, ok? Então, com isso, a gente finaliza o capítulo de hoje. Tá? Quem quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa que não entendeu, se eu souber, eu explico. Se eu não souber, tem o Rodrigo para me ajudar, tem o pessoal para me ajudar também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Ô, William, deixa eu ver se realmente isso que eu entendi, porque a gente sempre a gente ouve, faz menção da Sefirot de Geburá como restrição, como aquela coisa dura, né, de sisudo, aquela, né, esse tipo de coisa. E o que eu entendi que em relação até Geburá, mas é algo importante que ali desenvolve a humildade, é isso mesmo? Isso aí. Eu não tinha ouvido até antes. O Tânia fala isso, que a humildade ela é desenvolvida por Gevorá. Porque Gevorá, ela vai te trazer temor. O que é o temor desenvolvido? O temor desenvolvido é quando você consegue entender a grandeza do Criador, ver como que a Hashem é gigantesco, como ele está em todos os lugares. E quando você começa a ter noção disso, você começa a entender o quão pequeno você é. Entendeu? Cara, olha só o quão pequeno eu sou, cara, que o Criador está em todas as coisas, está nos meus sentimentos, tá junto comigo nas minhas ações, nos meus momentos difíceis, sabe? Qualquer coisa diante dele é nula. Então, tudo isso traz um sentimento de temor. E temor está ligado a Gevorá. Ah, tá. Eu nunca tinha ouvido isso de uma maneira tão profunda. Então, o temor, a humildade desenvolve, então, em Gevorá. Isso aí. Isso aí. Me desculpe a ignorância. Como é que a gente desenvolve a Gevorá? A gente vai ver isso nos capítulos mais para frente do tempo. O Walter Heber ele vai trazer alguns estudos. Mas ótima pergunta, Risler. Um pouco mais para frente, no iniciozinho do Tânia, ele vai trazer como fossem as bases para a gente poder entender. Tipo agora, né? A gente entendeu então, o que é tipo assim, ele começa dando a introdução do que é. Aí nos próximos capítulos ele traz o desenvolvimento. Isso, perfeito. Aí ele vai trazer através de um entendimento para a gente conseguir entender e depois ele traz meditações, entendeu? Você parar, meditar, refletir sobre aquilo ali, trazer exercícios, né? Porque o exercício para a gente desenvolver Gevorá, por exemplo, é um exercício mental, é você começar a desenvolver dentro de você, sabe, a noção que o Criador está em todas as coisas. Então ele vai aprofundar muito mais, tá? Ele vai falar pra caraca de Gevorá. A gente vai ter uns 2 capítulos inteiros, bem grandes, que vai falar sobre Gevorá. E depois ele vai falar um outro capítulo só sobre a meditação que você tem que fazer em Gevorá, entendeu? O negócio é grande, então. Esse primeiro livro aí são 5 livros, Tânia. Esse primeiro livro são 53 capítulos. A gente está no terceiro. Obrigado. Nada, que isso. Quer dúvida é só falar. Rodrigo, fala alguma coisa, Rodrigo. Tá quietinho? Não, tô refletindo aqui, William. Quando você falou, né, de Adão e Havá, né, que Adão conheceu a sua mulher. E aí o texto continua, e tiveram um filho, Caim. Então, quando usa ali a expressão da arte, né, para conhecer
a gente entende, então, que da arte, na verdade, você desenvolve ele através de uma intimidade com a sabedoria, né? Um Perfeito. íntimo. Pô, você conseguiu pegar a palavra que eu não consegui pegar. Perfeito. Intimidade, tá aí. É isso aí, intimidade. A intimidade é quando você compreende a sabedoria, e então você transforma isso em algo vivo, né? Você falou Então, intimidade. a arte é como um filho, né? Isso, você falou da arte, até lembrei de relacionamento, por exemplo. Às vezes uma pessoa pode explicar para você o que é um casamento. Mas você conhecer, você viver, né? É outra coisa. Uma coisa você Aí entender. é que é da arte. Aí que é da arte, isso aí. Quando traz para a prática, né? É isso aí. Sentir, né, o conhecimento, né? Você sentir, você viver aquilo ali. É bem legal. Da arte é muito Perfeito. legal. Perfeito. E aí também você falou da questão, né, da Gevurah, das virtudes que estão desenvolvidas, né? E realmente tem tudo a ver, porque quando a gente lê o Zohar Miketz, sem essa explicação sua, o texto do Zohar parece meio contraditório, porque diz lá o seguinte, o que é o mal? Aí dá a resposta, o mal é a anulação da coluna esquerda. Mas como assim? Peraí, porque a gente entende que o lado direito é o lado da benevolência, né? Onde está Hesed, onde está a vitória, né? Netza, e a sabedoria, Hormá, e a gente, né, entende como não virtudes o lado esquerdo, que é a Gevurah, né? O rigor, a Rode, a submissão, a obediência. Então, a gente entende como o lado negativo, o lado esquerdo, e o lado positivo, o lado direito. E aí o Zohar vem dar esse tapa na cara. O que é o mal? O mal é a anulação da coluna esquerda. Aí ele explica, né? Por quê? Porque se uma pessoa te pede água, o que ela espera? Um copo de água. Mas como você não tem a restrição, a limitação, o que você faz? Se a pessoa está com sede, você vai identificar, bom, ela quer água. Então, vou dar água para ela e você joga ela no rio. Você está dando o que ela quer, mas sem a limitação, sem a restrição. Então, o que é realmente o mal? É o dar sem restrição nenhuma. A doação desenfreada, porque é isso que gera a vaidade, a Pensa ostentação. aqui, Rodrigo. Tá dando um exemplo, da a rosa sem espinhos. Exatamente. Então você precisa ter essa limitação, essa contenção para dar ao outro não somente o que ele precisa, mas a quantidade do que ele precisa, né? É aquela coisa de não dar o peixe, mas ensinar a pescar. É isso aí. E até lembrei dos capítulos mais pra frente do Tânia, que o Walter Heber fala. Pô, o Walter Heber. Eu antes de ler o Tânia, eu tinha uma visão meio assim de Gevurah e tal, mas quando eu li e entendi o Tânia, eu vi que Gevurah é muito importante. Como ele mesmo fala, Gevurah é a chave para você cumprir as mitzvot restritivas. Isso. Porque sem Gevurah, imagina, você vai ser tentado. Se você só tem Hesed é amor, é prazer, sabe? E aí? O que vai te segurar? Porque às vezes algo, sei lá, vamos supor, o cara é alcoólatra. Então ele tem problema para com aquela bebida. Mas para ele, bebida é extremamente prazeroso. Entendeu? Ele ama, ele sente amor pela bebida. Mas como que ele vai anular esse amor que não é bom se ele não tiver Gevurah? Entendeu? Se restringindo, né? Ele se restringindo. Então, como o Walter Heber fala, a Hesed é ótimo, é a chave perfeita para a gente cumprir as mitzvot positivas. E Gevurah é a Sefirah que nos ajuda a cumprir as mitzvot restritivas. Porque ela vem para restringir. As negativas, as restritivas são mais volumosas até que as positivas, né? Porque são 365. E fazer então, algo prazeroso do ano, todo você dia. Tem que dizer um não. E aquilo, né? Quando você, por exemplo, fazer a mitzvah de, sei lá, vou fazer uma festividade,
alguma coisa de peça, pô, legal, bacana, muito legal, né, fazer uma festividade, mas e quando você tem que restringir de algo que você não gosta? É aí que chega a E aí, Guivorá. Realmente ela é não, muito importante. não é nem querendo dar spoiler, William, mas aí, como você falou, é da união, né, da sabedoria com o entendimento, né, ou seja, formar, combinar, gera Da'at, né, que dá acesso a esse mundo emocional. Mas a união de Hesed e Gevurah também gera Tiferet. Então não tem como você encontrar a beleza, a proporção exata das coisas, da vida, sem passar por Gevurah, né? Então tem que vir de Hesed, passar por Gevurah para ter o equilíbrio, né? E Tiferet é a beleza, é o equilíbrio, é a proporção, a perfeição, no caso, né? Então é quando a gente realmente compreende, né, a importância de se restringir, de se conter, também sem anular o valor de doar, de se entregar, de fazer, né? É quando a gente realmente encontra o equilíbrio, porque essa coisa de querer ser bonzinho em tudo, né, atrapalha. Atrapalha. E aí a coisa do querer ser severo em tudo Também atrapalha. atrapalha. Então tem que ter esse equilíbrio, tem que ter também a Tiferet ali para a gente poder controlar esses dois lados, né? Com certeza. Muito bom, ele, muito bom. Eu já dei spoiler, né? Nem entramos em Tiferet ainda. Né? Não, mas Deixar um bem, pouquinho de quero mais. bem Né? mais pra frente que a gente vai entrar em férias. Tá bom, tá ótimo. Deixa o pessoal ansioso para aprender os próximos capítulos. Maravilha. Mas é isso, pessoal. Ficou mais alguma dúvida? José, Renato, Eduardo. Peraí, que tem uma pessoa aqui. Deixa eu ver se... Maria de Fátima, Rosane, tudo ok? Tudo certinho? Ah, então beleza. Então é isso, pessoal. Então, ó, domingo que vem a gente continua, então, capítulo 4, tá bom? Maravilha. E aí, se eu não me engano, capítulo 4 a gente vai falar sobre as vestimentas da alma. Bem legal. O Tânia também força, acho que mais do que Sefirah, ele trabalha muito com o vestimento da alma. Porque a chave pro Benoni são as vestimentas, né? Então... E o bacana da Hassidut, William, é justamente essa... trazer vida à Kabbalah, né? A Hassidut, ela tem essa ideia de tirar a Kabbalah da teoria. Vamos, tipo assim, a Kabbalah é tudo isso, agora vamos ver como a gente aplica isso. Aí é que entra na Hassidut. Eu acho muito bacana isso. A gente vê isso mais pra frente lá no Tânia, né? Mas do Alter Rebbe trazer meditação, né? Trazer uma prática. Porque às vezes a gente vê muita teoria, tem que ser assim, assim, assado. Não, ó, você começa a meditar dessa forma aqui, ou com um pensamento parecido com esse aqui, que aí você vai começar a desenvolver. E aí eu acho isso muito bacana, né? E como você falou, ele trazer uma prática, né? Às vezes tudo é treinável nessa vida, tudo você treina nessa vida. E aí esse tópico das vestimentas da alma é meio desafiador para a gente, né? Porque realmente vai se desafiar a fazer. É isso aí. E aí que eu acho bacana, que aí que vem a ideia da gente trabalhar a nossa alma, né? Porque é um trabalho que a gente faz, né? Com a gente. É um trabalho. Eu acho que saber, né? eu acho isso bacana, você trabalhar em você e você começar a ver que você está melhorando. Eu acho que é aí que você desperta um amor por você mesmo. Você começa a se amar mesmo, porque você começa a melhorar como pessoa, ver, poxa, que legal. Eu estou melhorando nisso. Pois é. Eu acho E a gente começa a observar essa melhoria acontecendo, é muito satisfatório. É verdade. Maravilha. Então, é isso, pessoal. Deixa eu te liberar, porque senão... Não, tá tranquilo. William, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo, Joel. Então, deixa eu só tirar uma dúvida com você. Eu comecei os estudos agora, tô começando a engatinhar. Tem pouco tempo que eu tô começando a entender isso tudo, assim, na verdade, eu acho que
A minha alma buscou isso a vida inteira, eu não sabia onde encontrar, né? E eu estou gostando muito desse aprendizado diário, estou participando dos grupos aqui, dos ensinamentos da Torá, entendeu? E vim chegar a esse grupo aqui. E eu queria, assim, saber por onde que eu começo. Comecei, né? Eu tô aqui, tô ouvindo as explicações, e eu queria que você me indicasse alguns livros para poder tá tendo um entendimento maior, entendeu? Do que é isso tudo. Assim, Joelma, eu vou te indicar que eu acho que achei primordial as aulas que o Rodrigo passa sobre as paraxás. Então, acho que é importante você ter uma Torá comentada. Então, tem algumas Torás que você compra, que ela vem com comentário dos sábios. Eu acho que as aulas, por exemplo, como você assiste às aulas da Paraxá, que o Rodrigo dá, são essenciais, porque você começa a ver a Torá, parte da Torá escrita, com a parte da Torá oral, com explicações dos sábios, e isso o Rodrigo traz com total maestria, sabe? Eu acho que Sim, você entender bem, entender de verdade a Torá, sabe? sim, Tanto com a parte oral, a parte escrita, entender a parte escrita também, porque às vezes a gente lê a parte escrita e fica confuso, ou então a explicação não é bem daquele jeito que está ali, às vezes a palavra está em hebraico e é outro sentido, outro tempo verbal, e poxa, as aulas do Rodrigo acho que são essenciais, um livro de comentário sobre a Torá e Taná é essencial também para você consolidar bem essa base, e o Tânia também, o Tânia é um livro chamado Livro dos Intermediários, né? Então, por exemplo, essa aula que você assistiu aqui agora, ela é ótima para você entender justamente essa parte da alma, que são as sefirotes. A próxima também é importantíssima, que é sobre as vestimentas da alma. Então, acho que, assim, continuar... Pode pegar o livro do Tânia também para estudar, se você tiver tempo, né? Mas, assim, se você tiver pouco tempo para poder focar, eu pediria para você estudar a Torá com o comentário dos sábios. E aí você consegue comprar, tem a Torati, eu tenho aqui a Torá, as leis de Moisés, tal, com comentáriozinho, tem com vários comentários, tem do Rashi, tem de outros sábios, de outros rabinos contemporâneos. Acho que isso é importante para você entender um pouquinho mais, assim, e continuar assistindo as aulas, tirar dúvida. Aí depois você parte para os outros livros mais específicos. Aí você vai ver também o que você vai se aproximar mais, porque aí a gente começa a ver judaísmo é um mundo, né? Então, assim, por exemplo, às vezes é muito diferente do que a gente vê aqui, e assim, pelo pouquíssimo tempo que eu tô tendo contato com o judaísmo, eu tô vendo que parece que a gente está tudo errado. Essa impressão que a gente tem, que a gente está assim, vivendo de forma. Parece que tem uma venda assim nos olhos da gente, essa seria a palavra mais correta, né? E vejo que realmente, além é uma filosofia de vida, é uma coisa muito bonita, assim, tenho aprendido muito, sabe? E muitas coisas que a gente vê que na vida, para a vida da gente, tudo, Deus tem que estar presente em todas as coisas, em tudo, e eu acho que é isso. Entendeu? Então, é o que faltava, realmente é o que faltava. É ter esse contato, esse contato, né? Direto com o Criador, esse entendimento. Uhum. Isso aí, é muito bom. Isso, aí que eu ia só complementar. É que aí não adianta, você vai começar a estudar judaísmo, você vai ver uma coisa que você gosta mais, entendeu? Cada um tem um sábio que você gosta mais. Por exemplo, eu tenho pouco tempo também, estou um tempinho já, estou alguns anos no judaísmo, mas assim, eu gostei muito eu gosto muito do Maimônides e gosto muito do Alter Rebbe. São dois sábios assim que eu acho bem bacana, os comentários, os livros, eu gosto muito, acho muito legal. E você vai ver isso, por exemplo, você vai ver alguns comentários de alguns sábios, pô, que legal isso aqui. Depois que já vai ter um entendimento.
aí você vai começar a estudar um pouquinho sobre ele, às vezes sobre a vida, sobre alguns estudos, depois você já vai em cima dos livros, e você acaba se aproximando, por exemplo. Aí tem gente que está no judaísmo que gosta muito de lei, né? Não é o meu caso. Eu não sou muito fã de legislação, mas tem gente que ama, sabe? Então tem o Shulchan Sim, sim. Aruch, e tem sábios que focavam muito na parte de legislação, então a pessoa acaba se apegando àquilo ali. Tem pessoas que gostam mais da parte filosófica do judaísmo, às vezes algum sábio. Aí, só dentro de sábio, então você dá para você mergulhar, tem um monte. Aí tem pessoas que gostam, às vezes, mais da parte esotérica, da parte mística, então vão focar mais na Kabbalah. Dentro da Kabbalah também você tem vários estudos diferentes dentro da Kabbalah. Às vezes você vê alguma coisa de Kabbalah, mas eu gosto de, não sei, eu gosto mais da teórica, ou eu gosto mais aqui da parte da numerologia, que é bem bacana também. Então, depois de um tempo, quando você começa a, sabe, entender o mais básico, vai ter um lado assim seu que vai aflorar mais para aquilo ali. E aí você segue aquele lado que você gosta mais, começa a estudar aquilo ali, estuda os outros também, mas assim, eu acho bem difícil estudar tudo. É um mundo assim de são muitos entendimentos, né? É muita coisa assim, é muito dentro dos livros, né? É muito complexo, é muito. Eu nunca tinha tido, sabe? Eu tô só desse primeiro contato, eu tô assim, tô maravilhada, sabe? De tudo que é. Joelma, no grupo das mulheres amanhã, tem a Tessa que ela faz a comercialização. Eu vou para você as duas Torás que o William falou, que é a Torati e a Lei de Moisés. Vou passar lá no grupo para você. E também o livro Tânia, a coleção aqui, eu vou passar, e também o contato da Tessa, que é a comercializa. Só para você assim, saber aonde pode comprar. Sim. Essas referências bibliográficas que o Luiz passou agora, tá bom? Sim, até porque eu acredito que deve ter muita coisa no mercado e a gente não sabe, assim, é exatamente o que Samantha, né? É importante frisar, assim, para todo iniciante, né, de leitura da Torá, de estudo, tem duas Torás que, assim, eu particularmente, considero obrigatório para todo estudante, que é a Torati e é a Torá Sefer, né? As duas que o Ira comentou, essa Torá de capa azul, Lei de Moisés, né? Da editora Sefer. Por quê? Porque a Torá Sefer, ela tem esses comentários de rabinos mais voltados na Halahá, que conta a história do judaísmo, né? Nos comentários tem muita coisa histórica, muita questão de ética judaica. Então, é para aquele segmento mais religioso. A Torati, ela é mais pessoal, né? Aquela coisa do indivíduo em si, o comportamento. Essa aí que o Renato está mostrando é a Torá da Sefer, né? Então, ele tem comentários rabínicos de cunho mais religioso, contando, histórico, e é muito importante ter. E a Torati, ela é mais pessoal, sabe? Que a Samantha coloca áudio todos os dias, né, no grupo, de uma leitura diária. Então, você tem a leitura mais contextualizada, entendeu? Focada mais na ética, no comportamento, nas reações, né, no dia a dia, principalmente nos relacionamentos humanos. Ela foca muito nisso. Ela não fala ao religioso em si, fala ao público geral, né? A Torá. As linhas de entendimento muito interessantes da gente obter, entendeu? Entendi. Muito claro, obrigada. Né, é só o começo. Depois que tu começar a ler, tu não vai mais querer parar de comprar livro. Eu mesmo, minha mulher, tem que ficar me refreando aqui, porque senão todo mês eu faço uma lista para a tia. Mas muito obrigado aí pelas dicas, e eu vou
tá vendo amanhã com a Samantha, e eu tenho assistido os o que ela tem mandado, né, todos os dias ali no grupo de mulheres, eu tenho acompanhado, tenho feito as minhas reflexões. Essa questão da meditação, que vocês falaram aí é bem legal, porque assim, eu tenho o hábito de meditar também, entendeu? Então, é muito legal. Então, eu acho que eu devo me identificar nessa área aí da questão de estar meditando, de estar buscando. Realmente você compra Através dessa- um Siddur para mulheres, né? É bom um Siddur, que é um livro de rezas, né? Salmos. A mulher ela é mais sensível, né? Na sua espiritualidade, então ela tem uma sensibilidade maior com a leitura dos salmos, com a leitura das rezas. Isso é importante também. Na Amanhã verdade, eu o maior livro de Kabbalah é o Siddur, né? Amanhã eu vou Kabbalah postar, prática. meu bem, amanhã eu vou postar o kit completo lá que eu tenho aqui. Vou postar lá no grupo das mulheres. É o kit inicial. Tá bom, Samantha, eu agradeço, tá? Agradeço vocês também, William, Rodrigo, a todos pela atenção. Muito obrigado, tá? Boa noite a todos. Muito obrigada. Isso, Conta com- precisar estar Conta aqui. com esse povo todo aqui, o povo do Eterno. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom ter encontrado vocês, assim, nesse momento e tá tendo essa oportunidade de estar abrindo os olhos e tendo acesso a esse conhecimento. Com um mundo tão louco que a gente está vivendo aí, com tantas coisas, e eu pedi o Eterno realmente para poder me guiar, porque eu não queria fazer parte dessa loucura que o mundo está vivendo. Eu acho que eu estou no caminho. Amém. Amém, amém. Gente, a aula foi excelente. Professor William, desejamos uma semana abençoada, Shavua Tov para todos. E até a próxima aula, se Deus quiser, né? Isso aí. Até a próxima, pessoal. Bom finalzinho de domingo para vocês. E semana que vem a gente se vê aí. Amém. Tchau, tchau. Shalom, shalom, gente. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Até domingo que vem, se Deus quiser. Yachad, 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 kulam kedusha, chayesh shalesh, kulam kedusha.